A chegada do 5G ao Brasil gera grandes expectativas aos consumidores de tecnologia e também entre as operadoras de telecomunicações. Isto porque teremos acesso a conexões de internet de altíssima velocidade e baixa latência. O ambiente de negócios que envolve o 5G também está animado, pois estima-se que ainda neste ano o leilão do 5G deverá alcançar investimentos de aproximadamente 35 bilhões de reais. Esses são cálculos da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Neste episódio, eu, Rodrigo Conceição, jornalista e publisher do InfraRoy, e a minha colega Jaqueline Carvalho, editora do portal IP News, vamos entrevistar um dos especialistas do mercado de conectividade do país para falar sobre os potenciais do 5G e também sobre os desafios que as operadoras de telecomunicações enfrentam nesta fase de adoção da tecnologia. Rogério Ferro, muito obrigado por participar conosco desta entrevista. Rodrigo, eu que agradeço. Muito boa tarde para você e para a Jaqueline. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e com a audiência do InfraRoy e do IP News sobre um assunto tão relevante para a nossa sociedade. O Rogério Ferro é diretor de vendas de soluções wireless da CommScope nas regiões da América Latina e Caribe, e o Infradigital é a iniciativa comum de produção de conteúdo dos portais IP News e InfraRoy. Rogério, começando a nossa entrevista, você pode nos dizer qual a relação da CommScope com o 5G no Brasil e no mundo? Rodrigo, a CommScope é uma empresa com presença global e que possui um papel de protagonismo nas principais redes de telecomunicações do mundo, sejam elas fixas ou móveis. Nós atuamos em diversos segmentos, com soluções de ponta a ponta para redes corporativas, operadores celulares, banda larga fixa e móvel, bem como soluções para casa, soluções de vídeo, Wi-Fi e dados. No Brasil, estamos há 45 anos e temos uma longa história de sucesso nas telecomunicações, que remete desde o 1G, do celular antes. Entrando um pouquinho no tema de 5G, temos uma participação importante na implantação dessa tecnologia em todos os continentes, com soluções de conectividade e de rede sem fio para melhorar a qualidade do sinal de IRF, tanto em áreas externas como em áreas internas. Quando eu falo de área interna, eu estou falando de aeroportos, de metrô e de estádios, por exemplo. Hospitais também é um bom exemplo. No Brasil, como não poderia deixar de ser, estamos presentes em todas as operadoras, auxiliando na preparação das redes para a chegada do 5G, o que nós chamamos de modernização da infraestrutura. Rogério, prazer em entrevistá-lo. Boa tarde. Boa tarde. Rogério, quando a gente lembra da implantação de outras gerações de rede, como você mencionou aí, desde o 1G, a expectativa em relação à implantação de rede estava alinhada com a expectativa do consumidor. Essa dubiedade, ela permanece agora no 5G? Quais são os desafios? Jaqueline, sem dúvida, cada vez mais a melhoria da conectividade se torna essencial. E eu, pessoalmente, acredito que a pandemia nos mostrou isso. Na verdade, em muitos países já se considera a conectividade como um serviço tão essencial quanto água ou eletricidade. Como sempre, a implantação de uma nova tecnologia envolve muitos desafios. Para você entregar todos os benefícios que o 5G traz, é necessário chegar ao usuário final com uma altíssima qualidade de sinal de RF, quase que dedicado. Como que se faz isso? Basicamente, nós precisamos ter espectro, que são as novas bandas de frequência, aumentar o número de antenas, de cell sites, o que a gente chama de densificação dos sites, aumentar a eficiência do sinal de RF. E um dos exemplos de aumento de eficiência é o MIMO, onde você transmite e recebe vários sinais para melhorar essas taxas de dados. Tudo isso garantindo uma conectividade fixa para assegurar essas taxas de dados e a melhoria da latência, que no 5G vem bastante forte. Espectro, novos sites, novos produtos e tecnologias demandam muito investimento, tanto no capital, que a gente chama de CAPEX, como na operação, o que a gente chama de OPEX. Um pequeno exemplo de custo de operação, baseado no exemplo de outros países, a gente tem visto que o consumo de energia do site 5G, com a tecnologia de MIMO massiva, aumenta exponencialmente o custo da energia.
Então, a gente ouve país que, em alguns momentos, até está desligando a rede para minimizar um pouco o impacto no custo de operação. E aqui no Brasil, a gente tem enfrentado o desafio adicional da legislação. Você acha que esse impasse tem dificultado o nosso avanço, tem nos deixado atrasados em relação a outros países? Jaqueline, realmente há países que possuem um ritmo de adoção muito mais rápido que o Brasil. Alguns exemplos: Estados Unidos, Japão, Coreia, China, muitos países na Europa. Como sempre, nós gostaríamos de contar com a tecnologia mais avançada o quanto antes. Quando a gente fala de legislação, temos muitos desafios, do grande espectro das frequências até as licenças de construção de cada um desses cell sites que a gente tem que densificar a rede. Por causa dessa densificação, nós vamos precisar usar também, e por causa das frequências, nós vamos precisar usar muito mais cell site para capacidade e para cobertura. Então, novamente, vamos precisar de mais sites e vamos precisar de uma aprovação muito mais rápida. Essa aprovação, hoje em dia, não é tão rápida ou não está no ritmo que a gente gostaria que estivesse. Por outro lado, como você mesmo comentou, Jaqueline, a adoção mais lenta faz com que nós deixamos de sofrer algumas experiências que outros países passaram por elas, permitindo, por exemplo, uma implementação muito mais eficiente em termos de operação e com economia de escala. Perfeito. Rogério, aqui no Brasil, algumas operadoras afirmam que já oferecem o 5G aos seus clientes, mas nós sabemos que, na verdade, o que elas estão oferecendo é o chamado 5G DSS. Eu gostaria de saber, isso é 5G, Rogério? Ou há diferença em relação ao que tem se falado 5G no mundo? Rodrigo, excelente pergunta. O DSS é um 5G. O DSS significa compartilhamento dinâmico de espectro, e ele sim está definido como 5G nos padrões da 3GPP. Ele traz algumas vantagens, o DSS. Do ponto de vista do usuário, ele entrega uma taxa de dados superior ao do 4G. Do ponto de vista do operador, o DSS está aproveitando a infraestrutura que já existe no 4G. O que faz com isso? Que o operador tenha uma transição mais suave ao 5G, que a gente chama de puro. Essa transição suave, ela permite um custo otimizado. Então, a transição do 4G para o DSS é mais barata e muito mais rápida de se instalar. Desvantagens, digamos, né? Por não possuir um espectro dedicado e por utilizar o core do 4G, o DSS ele não entrega todo o potencial de uma rede 5G, que são as altíssimas taxas de transmissão e a baixíssima latência. Agora, é importante ressaltar, pelo menos 50% das operadoras na Europa utilizam o DSS. A Verizon, nos Estados Unidos, também utiliza o DSS. Então, é uma tecnologia que é válida, veio para ficar e tem seu valor no Brasil. Rogério, além da questão da velocidade e da latência que você comentou sobre o 5G, um outro apelo que a tecnologia tem é a de criar um ambiente de conectividade de altíssimo nível, né? E além de ter também um raio melhor controlado. Como isso é operacionalizado e quais tecnologias estão despontando nesse sentido? Sem dúvida, Rodrigo. Nós voltamos novamente a essa questão da densificação, o aumento dos cell sites. À medida que a gente aumenta os cell sites, a gente pode atingir essa conectividade que você mesmo disse de alto nível, né? Para te dar um exemplo, uma das tecnologias que surgem para aumentar essa oferta e essa grande densificação de sites, a gente tem o Open RAN, as redes abertas. Trata-se de um conceito baseado na abertura, como o próprio nome diz, ou na interoperabilidade dos elementos de acesso. Basicamente, a definição de um padrão comum de comunicação entre os rádios, que a gente chama de hardware, né, que é a parte de hardware, e o software. Uma palavra que todo mundo usa para Open RAN é muito utilizada, é a desagregação. Quais são as vantagens de adoção do Open RAN? Para mim são evidentes, né? À medida que você coloca novas empresas, novos players
para participar de um ecossistema, como é o ecossistema de 5G, existe um fomento saudável à concorrência. Quando temos concorrência, nós temos economias de escala. Nós temos uma redução dos ciclos de desenvolvimento. Por que se reduzem esses ciclos de desenvolvimento? Cada uma dessas empresas pode se focar em uma parte da rede. Não necessariamente todas as empresas têm que se focar em todo o sistema. E o mais importante de tudo, à medida que temos mais players, a probabilidade de se aumentar as inovações é muito alta. Só um comentário, a Coscope faz parte da O-RAN Alliance, que é uma comunidade global de operadores, empresas de tecnologia e institutos de pesquisa que operam na área de acesso de rádio. Pensando nesse conjunto de novas tecnologias e ferramentas que fomentam o 5G, que serviços a gente pode esperar das operadoras logo de imediato ao lançamento da infraestrutura no Brasil? Legal, essa pergunta é interessante porque impacta o usuário final, né? Inicialmente, a gente vê alguns serviços que terão esse impacto imediato, né? Então, a banda larga móvel, a banda larga fixa, sem fio, pode ser sem fio, será sem fio também, com taxa de dados gigabit. O que traz isso? Traz um streaming de 4K que já temos hoje no 4G. Esse streaming pode evoluir a um 8K, uma melhoria na experiência de jogos online, redes privadas, com soluções em distintos verticais, aqui bastante conhecido no Brasil, questão de vertical de mineração e agricultura, IoT, comunicação máquina-máquina massiva, e a baixíssima latência, que traz o 5G, abre um universo de possibilidades imenso e modelos de negócios distintos, Jaqueline. Aqui a gente pode falar de holografia, de cirurgia à distância e, eventualmente, os famosos veículos autônomos. Importante ressaltar aqui que, definitivamente, nós não estamos restritos a esse tipo de aplicação. Seguramente, novos modelos de negócio seguirão. Para concluir, nós notamos que cada opção de transição do 4G ao 5G tem sua particularidade. E a Coscope, como líder global nas soluções de infraestrutura, a gente sabe que não existe uma abordagem única para o 5G. Não existe nenhuma abordagem com relação à infraestrutura e nenhuma abordagem com relação aos modelos de negócio. Então, o nosso papel como empresa é auxiliar os operadores, através dessa experiência que temos globalmente, a definir os caminhos personalizados de acordo com a estratégia de cada um dos operadores do Brasil. Eu quero agradecer imensamente ao Rogério Ferro, diretor de vendas de soluções wireless da Coscope, das regiões da América Latina e Caribe, por ter nos dado este panorama sobre as oportunidades e os desafios que a adoção do 5G tem no Brasil. Agradeço também a minha colega Jaqueline Carvalho e principalmente a você, leitor, ouvinte e telespectador dos portais IP News e InfraRoy, que tem nos estimulado diariamente na produção de conteúdos para a iniciativa Infradigital. Muito obrigado, Jaqueline. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer participar dessa conversa. Seguimos sempre à disposição do público do IP News e do InfraRoy. E quem quiser saber mais informação, quiser conhecer um pouco mais da Coscope, eu convido a visitarem a nossa área de soluções voltadas para essa tecnologia. Muito obrigado uma vez mais. Obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Rogério. E muito obrigada pela audiência do IP News e do InfraRoy. Um grande abraço.